Boa semana a todos. Vamos começar aí, né, mais um panorama dessa nossa semana que passou. Também aí, né, a gente passar o que a gente deve ficar de olho, né, na próxima semana, nos dados que a gente deve ter aí na próxima semana, que deve ser bem agitada aí nos mercados, na semana que a gente vai ter, inclusive, feriado do 4 de julho, na quinta-feira. Vai diminuir um pouco a liquidez, né, dos mercados em geral, mas com muitos dados a serem divulgados. Então vamos começar ali, né, com o panorama, né, de como que a gente fechou a semana passada, como que a gente fechou o mês passado. Então com o Ibovespa, né, a gente teve uma alta de 2,11% na semana, alta até relevante realmente, que fez com que o mês encerrasse no positivo, 1,48%, interrompendo uma série de 3 meses em queda no nosso índice Ibovespa. O S&P 500 com uma ligeira queda na semana de 0,08%, mas no mês uma alta de 3,47%. Também S&P 500 agora, né, a gente deve começar a ver um pouco mais de volatilidade. A gente já teve ali o primeiro discurso, o primeiro debate, na verdade, das eleições americanas, Trump contra Biden, desempenho do Biden sendo muito questionado, inclusive com possibilidade de que seja substituído, não, né, mas já sendo ventilado ali alguma estratégia por alguns acompanhantes do Partido Democrata, que talvez faça sentido, né, a substituição do Joe Biden como candidato do Partido Democrata, o atual presidente dos Estados Unidos. No mês também, né, na semana, a gente teve ali uma alta relevante no IFIX de 1,45%, ainda assim o IFIX nesse mês acabou sofrendo um pouco mais, né, 1,04%, o IFIX que tem menos volatilidade. Então no começo do ano a gente viu, né, o Ibovespa sofrendo mais, o IFIX se segurando. Agora nesse mês realmente um pouco a coisa ali inverteu, né, nós tivemos bolsa para cima, o IFIX caindo, esses desencontros aí que a gente vê, né, entre Ibovespa, entre TI futuro e IFIX são bem comuns no mercado, né, da gente ver. O DI na semana com uma alta de 3,31%, encerrou o mês com uma alta de 4,70%, então um movimento forte nos DIs, máximas dos DIs nesse ano, né, de 2024, que a gente está vendo. Muitas questões ali, né, obviamente que a gente já vem tendo, questão fiscal, e agora também um outro dado que parece que cada vez mais a gente teve na semana passada, né, cada vez mais vai mostrando aí um certo ponto de alerta, um sinal amarelo para a gente, já praticamente piscando vermelho, que é a nossa relação dívida PIB aumentando, né? Então assim, a gente com uma taxa de juros alta e com uma relação de endividamento aumentando, que dificulta ainda mais a nossa política monetária, as nossas alternativas que a gente tem. Então muita atenção nisso aí, está fazendo bastante preço no nosso mercado. O dólar teve uma alta no mês aí de 6,65%, na semana 3,04%, máxima do dólar também nesse ano de 2024. Pessoal, locação internacional, né, que a gente tem falado aqui, desde quando o dólar estava lá 4,90, né, a gente sempre vê naquela linha, dólar é sempre para cima, a gente sempre tem estresse, sempre lá para cima. Então agora realmente esse momento, né, que o dólar deu essa disparada, entrando nesse segundo semestre de muita volatilidade que a gente deve ter com as eleições americanas. E as taxas de juros americanas, né, os Treasuries de 10 anos, nessa semana com uma alta até relevantemente forte, 3,36%, mas no mês fechando numa queda de 2,27%, muito na questão do que a gente está vendo ali, de dados de inflação, que vai ser o que deve movimentar essa nossa semana aí, né? Semana que eu já falei, a gente vai ter o feriado, né, na quinta-feira, de 4 de julho, mas lá fora muitos dados de inflação ainda sendo divulgados, né? Então a gente já começa ali na segunda-feira com 2 dados importantes, o dado, né, o German CPI, o dado de inflação da economia alemã. Em conjunto também a gente vai ter o PMI da indústria, né, que é o dado de custo da indústria, né? Também já, então, 2 dados de inflação, um da zona do euro, outro da economia americana, que é o Banco Central do Mundo. Na terça-feira aí, de novo, o CPI da zona do euro, né, o dado de inflação geral da zona do euro, entrevista com Jerome Powell e o JOLTS, né, o relatório de abertura de vagas de emprego na economia americana. Seguidos aí também na quarta-feira,
já de seguro-desemprego e PMI de serviços. Então a gente vai ter ali, né, o PMI da indústria na segunda-feira, na quarta-feira o PMI do setor de serviços, né, e compondo também o Global PMI. Quinta-feira é feriado e payroll na sexta-feira. Então assim, vão ter muitas emoções, muitos dados econômicos nessa semana que a gente vai ter nos Estados Unidos. Aqui mais parado, né, um pouco mais fraco de dados, o boletim Focus agora na segunda-feira, dado de produção industrial na quarta-feira, mas a gente não vai precisar de dados para ter volatilidade no nosso mercado aqui, né, mercados globais. A gente tem visto muito nessa decisão em relação à taxa de juros americana que a gente está tendo. Então vamos ter muitos dados ali que vão causar volatilidade nesse momento de mercado. Vamos ver se realmente essa trajetória, né, de inflação mais controlada, economia em desaceleração e possibilidade de corte de juros faz com que os mercados aí engatem, né, continuem na verdade esse movimento de alta que a gente está vendo. E nossa bolsa aqui sofreu um pouco mais, se a gente realmente ali já chegou no fundo do poço, uma enxurrada de dados externos começa a melhorar aqui pra gente, pessoal. Então na semana é isso para a gente ficar ligado. Matriz de juros americana praticamente não mudou, nossos juros aqui estressando, já começando a pressionar nossa taxa de juros aqui, né? Nossa matriz de juros, mas por enquanto nada, pessoal. É isso, boa semana e bons negócios a todos.